Oi pessoal, tudo bem? Lembra que eu falei para vocês que eu iria dar uma aula sobre linfócitos T? Vim cumprir minha promessa. Eles são atores do nosso sistema imunológico e é um dos tipos de glóbulo branco. No nosso corpo, nós temos glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Os glóbulos vermelhos são todos iguais, mas os glóbulos brancos têm vários tipos e um dos tipos é o linfócito T. Eles estão relacionados tanto na imunidade específica quanto na imunidade celular. Nós estamos o tempo todo em contato com agentes infecciosos e as nossas células de defesa precisam lutar contra elas. Os linfócitos T são associados com a apoptose. Sabe o que é apoptose? É quando a célula explode. Assim, que existe uma morte programada das células. Algumas células têm uma vida mais curta e outras mais longas. E aquelas que têm vidas mais curtas, elas precisam ser realmente destruídas. Algumas partes das células podem ser reaproveitadas, mas é importante que essa célula seja destruída. Eles atuam também com a apoptose daquelas células que foram invadidas ou por vírus, ou por fungos, ou até por bactérias. Por que eles se chamam linfócitos T? Eles amadurecem no timo, bem aqui no peito, atrás desse ossinho nosso aqui, tá? Os linfócitos T, como os outros glóbulos brancos do nosso corpo, se formam dentro da nossa medula óssea. Lá na medula óssea existem células que vão se diferenciar em linfócitos, inclusive o linfócito T. Os linfócitos T também são classificados em grupos diferentes de acordo com o tipo de proteína que ele vai ter. Então você tem o linfócito T CD8, que é o matador. São chamadas de células citotóxicas, porque elas vão literalmente explodir outras células. Tem também o linfócito T CD4, que também são chamados de auxiliares. Tem o CKT, que é o chamado natural killer. CD45, que é o linfócito T de memória. E o FOXP3, que são os linfócitos T reguladores. Muita coisa, né? Ah, mas a gente vai pegando, não preocupa não. Alguns são mais citados do que o outro. Outros menos, mas o importante é que você entenda a engenhosidade desse processo. Eu disse para vocês que eles são produzidos dentro da medula óssea. Lá dentro da medula óssea existe uma célula pouco diferenciada que é chamada de linfoblastos. Essas células que vão se diferenciar em linfócitos. Vai ser desse linfoblasto que vai se originar o linfócito T, o linfócito B, o linfócito NK. Eles vêm todos de uma mesma linhagem. Então eles são produzidos lá na medula óssea, vão para o timo e lá no timo eles vão receber proteínas. E dependendo da proteína que ele receber, ele vai transformar em CD4, CD8 ou TCR. Lembra daquele vídeo que eu mostrei para vocês, as células dendríticas capturando, né, os agentes infecciosos? Então, essas células são chamadas também de células apresentadoras de antígenos. Elas podem ser de vários tipos, mas todas elas fazem a mesma coisa. Elas fagocitam, elas digerem e elas ativam os linfócitos T. Então, vamos pensar nessas três funções, tá? Células apresentadoras de antígenos
a sigla delas está em inglês, APC, fagocitam, digerem e ativam os linfócitos T. Aquelas células dendríticas, aquelas células bonitonas, também chamadas células de Langerhans, são os monócitos, os macrófagos, os linfócitos, as células epiteliais do timo. Todas elas podem atuar como células apresentadoras de antígeno. Elas vão para os linfonodos. Linfonodos são aqueles pequenos órgãos do sistema linfático. Esses pequenos órgãos aqui têm vários linfócitos. E lá dentro dos linfonodos, as células apresentadoras de antígenos vão chegar e vão encontrar os linfócitos. Esses linfócitos que estão lá são chamados de linfócitos virgens, porque eles nunca tiveram contato com nenhuma proteína antígena. Então, eles estão virgens ainda. E aí, dependendo da proteína que ele vai receber, ele vai se transformar no tipo de linfócito. Essas proteínas são chamadas interleucinas. Interleucinas são proteínas que diferenciam os linfócitos T em CD4 ou, por exemplo, CD8. Essas proteínas podem fazer a ativação ou a supressão do sistema imune. Ou seja, ou ela vai desencadear uma resposta imunológica ou ela vai proibir que aquela resposta aconteça. As interleucinas também podem induzir a divisão de outras células. Porque, por exemplo, se você tem um ataque ali de bactérias, vai ser interessante que você tenha mais linfócitos ou outros tipos de leucócitos. E essas interleucinas podem promover a divisão de outros leucócitos, por exemplo. O CD4, por exemplo, coordena a defesa, tanto contra vírus, bactérias ou fungos. A CD8, ela vai eliminar as células infectadas, ou seja, ela vai promover a apoptose, por isso que ela é chamada de citotóxica. Também que os linfócitos T podem fazer é manter a tolerância imunitária. Até que ponto o nosso corpo vai conseguir tolerar uma resposta imunitária? O coronavírus, por exemplo, a cada pesquisa que está sendo desencadeada aí, estão percebendo que muitas vezes o problema não é o vírus, mas a resposta imunológica que ele provoca, que às vezes é acima do que o corpo suportava. Então, quem vai controlar essa resposta imunológica é o linfócito T. Quando você tem uma disfunção dessa resposta imunológica, você pode ter, por exemplo, uma alergia, doenças imunes fatais, pode ter imunopatologias, pode ter respostas antitumorais, você pode ter uma resposta antitumoral suprimida. O que os cientistas estão percebendo, né? Recentemente foi feita uma pesquisa e eles perceberam que os linfócitos T são promissores no combate ao câncer. Por quê? Porque eles têm como detectar quais são as proteínas de células cancerígenas e eliminar apenas essas células cancerígenas, poupando as células saudáveis. É super legal isso? Então, pessoal, a aula de hoje foi para aguçar sua curiosidade. Eu quero você
trabalhando, eu quero você pesquisando mais e mais sobre a nossa resposta imunológica. Você vai aprender demais e vai ver o quanto o nosso corpo é absolutamente fantástico. Eu espero vocês na próxima aula, mas por favor não vá embora antes de se inscrever. Quem já se inscreveu, deixa um comentário para mim. Quem gostou dessa aula, compartilha, porque é assim que vocês me dão asas para continuar esse projeto. Beijo grande! Manda para mim questões que vocês responderam graças ao que vocês aprenderam nessa aula. Eu vou ficar muito feliz. Beijo!